Olá, tudo bem? Aqui temos mais uma aula aqui do nosso Soult Educação e hoje eu, professor Alan, trago para você a continuação de um assunto muito importante que são as bases da sociologia clássica. E aqui nós vamos avançar um pouco na teoria de Émile Durkheim. Lembra que Durkheim era um positivista, apostava na questão dos fatos sociais como elementos exteriores, gerais e coercitivos sobre o indivíduo. Porém, Durkheim não traz apenas esse conceito, o de fato social, mas também traz outro conceito para você saber, conhecer e entender bem, como faremos aqui agora na nossa aula. E trabalharemos com a questão da solidariedade social, da anomia e também do suicídio, ok? Então, solidariedade social, anomia e suicídio, três conceitos, três ideias, três debates muito importantes dentro da sociologia de Émile Durkheim, ok? Dito isso, então, começamos por aqui, a ideia de solidariedade social. Eu tenho certeza que você, quando pensa em solidariedade, quase sempre pensa assim, vou ajudar o próximo, né? Vou dar comida a quem tem fome, dar comida a quem tem frio e por aí vai. Legal? Eu sempre digo pro pessoal, façam isso, ajudem o próximo, é bom, é saudável, é sempre legal. Porém, não é exatamente esta solidariedade que a sociologia de Émile Durkheim se dedica a entender. Então veja, na prática aqui, chamamos de solidariedade social as teias de interdependência entre os indivíduos. Ou seja, temos uma solidariedade social quando você tem, por exemplo, você, indivíduo, tem uma dependência com outro indivíduo e por aí vai. Quer ver só que interessante? Para que eu seja um professor, eu preciso ter estudantes, alunos, você. Então, eu tenho uma dependência para contigo, você, meu aluno, minha aluna. Você, da mesma forma, tem uma dependência para comigo, para ter esse conteúdo, para ter esse conhecimento. Justamente aqui, então, nós temos uma troca, né? Eu cumpro funções, você cumpre outras funções e nós vamos compondo essa teia chamada sociedade. Isso posto, então, nós entendemos assim, a sociedade se organizaria assim em torno da solidariedade. Ou seja, não podemos imaginar uma sociedade sem essa teia, né? Sem essa teia de interdependências, sem essa teia que se completa, sem essa teia que tem seus nós, seus pontos de encontro. Então, a sociedade, ela opera em torno desses critérios fundamentais de solidariedade. Isso posto, então, chegamos aqui a uma outra consideração. Olha o que o Alanzinho colocou. Da especialização progressiva das atividades, decorreria uma dependência entre indivíduos. Esse processo seria a base da solidariedade social. Ou seja, a ideia de solidariedade social, ela é também uma consequência da especialização de funções no mundo. Veja, você não pode ser tudo, eu também não posso ser tudo. Eu não posso ser o meu médico, o meu engenheiro, o meu arquiteto, o meu físico, o meu químico, o meu biólogo, o meu advogado. Não posso. Para que eu, por exemplo, possa ser alguma coisa, eu preciso que um monte de pessoas, inclusive você, possa ser outras coisas. Portanto, aqui existiria essa dependência entre os indivíduos de uma sociedade. Portanto, a solidariedade social, ela é esperada como fator constituinte da organização em sociedade. Tranquilo? Isso posto, então, nós chegamos aos tipos de solidariedade social, que obviamente não é só uma. Nós temos aí pelo menos dois tipos de solidariedade social, que são, primeiro, solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Olha o nome das duas, hein? Solidariedade mecânica, solidariedade orgânica. Se fosse para você marcar agora, às cegas, antes de eu te explicar, qual das duas você acharia que é aquela que existe, por exemplo, no mundo industrial? Será que é a mecânica ou será que é a orgânica? E aí, já sabe? Não? Então, partiu o futuro do Brasil. Olha só, vamos aqui então entender esse processo. Primeiro, solidariedade mecânica. Olha isso. As principais características da solidariedade mecânica são as seguintes. Primeiro, são em sociedades ditas primitivas, portanto, em sociedades pré-industriais. Alan, mas eu achei que por ser mecânico seria da indústria, mecânico, máquina. Não, aí que tá. Não é mecânico como algo que deriva de uma máquina. Não é mecânico como algo que é industrializado, como algo metódico.
É mecânico porque é comum. É mecânico porque é quase automático. Você faz, né? Tá ali naquele momento, é a sua vida, a sua existência. Então aqui viria em sociedades que nós chamamos, não é muito bom o termo, vá lá, né? Mas de primitivas, aquelas que vieram primeiro, ou seja, num mundo anterior à industrialização. Além disso, pessoal, a solidariedade de tipo mecânico, ela tem o trabalho, a divisão social do trabalho é pouco desenvolvida. Ou seja, não há uma divisão fechada, onde cada um faz só uma função de modo especializado. Não. Aqui, por exemplo, há uma comutação, há um trânsito de funções no mesmo indivíduo, né? Um mesmo indivíduo, por exemplo, ele pode aí fazer várias funções. Vamos pensar uma ideia? Imagine uma sociedade tribal. Em uma sociedade tribal é muito comum que haja um intercâmbio de funções, né? Que haja uma troca de funções. Ela tende a ser um pouco mais horizontal em sua organização. E outra característica da solidariedade mecânica é o desenvolvimento dela através de laços afetivos entre indivíduos. Ou seja, tem uma fé comum, algum tipo de crença, algum tipo de valor que a sociedade sustenta ali coletivamente. Então os laços aqui são afetivos, ou seja, solidariedade mecânica, primitiva, pré-industrial, pouco desenvolvimento do trabalho, da divisão do trabalho e laços afetivos entre os sujeitos dessa sociedade, tá? A outra solidariedade é a solidariedade orgânica. Pensa na palavra. Vamos focar na palavra? Olha só, orgânico. O que você entende por orgânico? Alan, orgânico, organismo. Legal, legal. Mas num organismo tem o que será? Órgãos. Por exemplo, dentro do meu organismo, dentro do meu corpício aqui, eu tenho órgãos. Né? E veja, cada órgão do meu corpo, não raro, cumpre funções absolutamente específicas. Por exemplo, meu pâncreas não pode substituir meu coração não pode substituir o meu cérebro não pode substituir os meus rins, e por aí vai. Veja, cada um cumpre funções específicas. Um não precisa saber que o outro existe. Não tem uma relação de amor entre eles. Porém, se qualquer um dos meus órgãos falhar, eu tenho problemas. Se qualquer um dos meus órgãos falhar, eu preciso buscar um médico, porque na prática vai comprometer todo esse sistema chamado Alan, ok? Então veja, é como numa fábrica. Numa fábrica, cada um que faz a sua parte, só a sua parte. Um só aperta parafuso, o outro só bate o martelo, o outro só liga uma certa máquina e por aí vai. Se todos fizerem a sua parte devidamente, no final eu tenho um produto bem construído. Agora, se qualquer uma das etapas produtivas cometer um equívoco, no final eu comprometo todo o resultado do trabalho. Entenderam? Então aqui existe uma interdependência mesmo. Portanto, entre as características da solidariedade orgânica, está aqui, ó. Sociedades capitalistas e industriais, né? Então, essa é uma característica de onde ocorre esse tipo de solidariedade. Também temos aqui, ó, maior especialização de funções, percebeu? Um só faz uma coisa, o outro só faz outra coisa e por aí vai. Vamos fazer um contraponto, uma semelhança, tipo o Fordismo, onde na linha produtiva cada um só toma uma função, só executa uma função de modo especializado. Tá? E também temos aqui um vínculo social de ordem racional, ou seja, não é necessário que haja um elemento afetivo entre os sujeitos. É a racionalidade, cada um fazendo a sua parte. E é justamente aqui, com a solidariedade orgânica, que aparece isso que o Durkheim trabalha com uma sociedade capitalista como ideal. Então, olha só. Durkheim via a sociedade capitalista como ideal, ao conduzir o mundo para o trabalho especializado e para uma solidariedade de tipo orgânico. Então, para Durkheim, e ó, anota isso que é importante, para Durkheim, a solidariedade orgânica era uma característica das sociedades modernas, industrializadas e capitalistas. Tranquilo? Tranquilo, né? Dito isso, então, vamos agora aqui falar de anomia. Olha só, anomia. Anomia, pessoal, grosso modo, dentro da sociologia, é uma anormalidade social. Quer dizer, quando eu tenho um quadro anômico, quando eu tenho uma situação de anomia na sociedade, quer dizer que alguma coisa não está rolando legal. Alguma coisa não está acontecendo como deveria. Por exemplo, os laços de solidariedade estão, de algum modo, se rompendo. Então, olha só, poderia ser entendida como um desinteresse pela sociedade, uma perda de fé na ordem social. Ou seja, uma situação anômica é aquela onde o indivíduo olha para a sociedade e não entende mais o que está se processando, o que está acontecendo ou por que está acontecendo. É uma situação de verdadeira perdição social. Ele não tem mais um sentido do porquê
por que as coisas são como são. Então, olha só, como consequência desse estado, teríamos uma desestruturação da ordem social. Entendeu? Ou seja, a anomia, essa anormalidade, ela é algo grave, porque ela desestrutura as condições que mantêm a sociedade funcionando de modo organizado, de modo normal. Veja, aqui não é normal, aqui é anormal. Isso vai ser a anomia. Outro ponto que temos aqui é essa questão envolvendo dentro, então, das teorias do Émile Durkheim, essa anomia como sendo ligada a situações de crise. Então, por exemplo, crises como as econômicas, guerras, que geram disfunções sociais. Pode reparar que em crises econômicas severas, dou um exemplo, a famosa crise de 29, né, o crack da Bolsa em Nova York lá em 1929, ou ainda, por exemplo, em guerras, quais sejam elas, ocorre uma situação de perdição social. Quer dizer, os elos agregadores da sociedade são rompidos, né? Quer dizer, você perde as regras comuns, perde a normalidade da sua vida. Isso, de alguma forma, portanto, desestrutura você e a vida em sociedade. São exemplos de crises que podem gerar uma situação de anomia. Agora, dentro desse momento, então, nós temos uma das coisas mais duras, né, que o Durkheim trabalha, um assunto pesado, um assunto delicado, né, que é a questão do suicídio. Durkheim tem uma obra chamada O Suicídio, de 1897. E aqui o Durkheim ele interpreta o suicídio como um fato social, quer dizer, como algo que é exterior, que é coercitivo e que é geral. Quer dizer, infelizmente ele se repete, é algo que acontece na sociedade, ele é algo coercitivo, quer dizer, o sujeito é levado de alguma forma ao ato de, né, quer dizer, existe uma coercitividade, existe uma pressão, né, quer dizer, o suicídio é uma coisa pesada sobre o indivíduo, que atua sobre o indivíduo. Então, olha só, em sua análise, partindo de uma premissa positivista, fez uso de dados estatísticos. Então, o Durkheim, positivista que era, vai tentar se cercar de dados estatísticos, lembra? Positivismo trabalha muito numa associação entre as ciências humanas e as ciências naturais. O suposto, né, ele faz, então, essa associação. Dito isso, olha só, ele, o Durkheim, entendia o suicídio como produto de uma fragilidade ou rompimento dos laços sociais, uma exclusão. Quer dizer, o sujeito pode ter se excluído ou sido excluído. O sujeito teve os seus laços sociais rompidos ou, de alguma forma, viu eles serem rompidos. E isso causou esse estrago de ordem social, que pode compelir esse sujeito, pode levar esse indivíduo ao ato do suicídio em si. E quando falamos em Durkheim e a questão do suicídio, nós podemos abordar, pelo menos, pessoal, 3 formas de suicídio. O primeiro deles é o suicídio altruísta. Percebamos, o ato de altruísmo é um ato de doação, onde você se entrega pelo outro ou por uma causa. Então, nesse caso, o suicídio altruísta é aquele que, geralmente, quando acontece, é lembrado, é saudado e por aí vai. Porque é um ato de entrega, um ato no qual você abre mão de si em função de um bem maior. Claro que isso não significa dizer que seja algo bom. Porque vai que, de repente, a causa do suicídio é causar a dor ou sofrimento de alguém, por exemplo. Pode ocorrer isso também. Então, veja que é mais complexo nesse ponto. Então, olha só, suicídio altruísta, no qual o indivíduo abre mão de sua vida em prol de um grupo. Então, ele abre mão da vida própria em função de um grupo, por exemplo, né, o cara vai lá, um soldado no campo de batalha que dá a vida para salvar seus companheiros. É um exemplo de suicídio altruísta. Reparou uma coisa? Ele não tem como objetivo fundamental morrer. Mas ele assume o risco de morrer em função de um bem maior. Por isso que é altruísta. Já o outro suicídio aqui é o suicídio egoísta. Vamos para a palavra? Olha só, ego quer dizer eu. Ismo aqui é como se fosse uma ideologia, a ideologia do eu. Tudo é eu, eu, eu. Então, quando que um suicídio é dito egoísta? Ó, que vem do ego. Do indivíduo que não se sente parte da sociedade, ou que acha que a sociedade não merece tê-lo de alguma forma. Quer dizer, então ele não pesa em nenhum momento as consequências exteriores do ato. Em nenhum momento, por exemplo, ele leva em consideração a sociedade ou conjunto. Ele pensa única e exclusivamente na própria situação que ele possui. Por isso é dito um suicídio egoísta. Já o outro é o suicídio anômico. Ó, da anomia, tá vendo? Então a anomia, essa situação de anormalidade social, ela é tão séria, ela é tão severa, que ela pode conduzir o sujeito ao ato do suicídio. Então, quando que um suicídio é anômico? Ó, ligado a eventos de grandes crises
ou transformações. Ou seja, diante de uma transformação muito severa na sociedade, diante de uma dúvida, uma crise qual seja, né, pode ser uma guerra, pode ser uma crise econômica e por aí vai, não raro observamos aí um crescimento nas taxas de suicídio, de acordo com o que pensava, com o que estudava lá o Émile Durkheim. Então, claro, é um assunto delicado, é um assunto que suscita muitas dúvidas, mas a sociologia do Durkheim, a sociologia positivista de Émile Durkheim, tenta aí lançar alguma luz na discussão sobre os tipos e por que o suicídio ocorre como um fenômeno social. Beleza? Espero que tenha entendido, que tenha aprendido. No mais, você já sabe, um fortíssimo abraço e que a força, claro, sempre esteja com você. Tchau, tchau!